Imagine dois irmãos. Esses dois irmãos começam a brigar. Imagine, talvez aí você, né, com seus irmãos. Esse mais velho começa a ter desavenças com o outro irmão. E aí os dois começam a partir para a violência. E aí a coisa começa a ficar mais séria. E esses dois irmãos começam a partirem para a agressão. Só que esses dois irmãos têm filhos. E o irmão, talvez mais impetuoso, o mais velho, começa a atacar os filhos desse irmão mais novo. O irmão começa a ficar enfurecido e também começa a atacar os filhos do irmão mais velho. Só que aí eu quero que você imagine isso na sua casa. Imagina isso na sua casa. Você com seus irmãos, um atacando os filhos do outro. Imagina você atacando o seu sobrinho. Imagina você matando o seu sobrinho. Imagina você atacando a esposa, marido dos seus irmãos. Imagine isso acontecendo na sua família. E imagine também o terceiro filho tomando partido e fazendo a mesma coisa. E é aqui que eu quero começar a falar. Fala, meu povo! Aqui é o Paulo Renan e eu gostaria de falar com você hoje sobre essa guerra de Israel contra o Hamas. Israel versus a Palestina. A reação de muitos cristãos diante dessa guerra. Qual tem sido o comportamento de alguns cristãos diante dessa guerra de Israel versus Palestina? Então, debaixo dessa chuvinha maravilhosa que está acontecendo aqui, eu quero começar a falar com você. Nós temos visto aí, né, já tem algumas semanas, sobre a guerra que tem acontecido, sobre a invasão do Hamas em Israel. Né? E isso tem proporcionado uma guerra gigante. E milhares de civis em Israel foram emboscados, foram assassinados, bebês foram assassinados, homens, mulheres das mais variadas idades foram atacados, foram mortos. São milhares de mortes que têm acontecido em Israel e também na faixa de Gaza. Nós temos visto essas cenas aterrorizantes, essas cenas de terror. Eu vim comentar aqui sobre o comportamento de muitos cristãos que eu tenho visto durante essas semanas. E como eu disse, é uma guerra entre dois irmãos, né? São dois irmãos ali, obviamente nós sabemos que Isaac e Ismael não estão aqui, não estão vivos, mas são dois povos que são irmãos, dois povos que são, né, de Isaac e o outro povo que é de Ismael. E eles brigam e cada um ficam dizendo, eu sou filho da promessa, não, eu sou filho da promessa de Abraão. E hoje eles vivem em guerras entre si. Só que o que eu quero abordar aqui é essa historinha que eu contei aqui no começo, que é entre o terceiro irmão, que é os cristãos. Cara, nós temos visto aí tantas guerras. Eu costumo falar que a guerra continua. Sempre houve guerra na humanidade. O mundo nunca ficou livre de ataque de nação contra nação. Obviamente nós temos as guerras mais midiáticas, né, do que as outras, mas em off sempre houve guerras, sempre houve ataques de nações querendo tomar territórios de outras nações. Né? Nós sabemos, né, quem sabe um pouquinho, que a guerra entre Israel e Palestina nunca parou. Né? A gente sabe que de tempos em tempos eles entram em conflitos por território. E o grande problema que eu vejo, né, nessa guerra de Israel versus Palestina é os cristãos, como eles se comportam. Nós vimos aí uma guerra que dizimou, né, uma nação quase inteira, que foi da Ucrânia, né? Rússia versus Ucrânia. E aí eu não estou querendo dizer aqui quem está certo ou quem está errado. A partir do momento que nós vemos aí civis sendo mortos, civis inocentes sendo mortos, né, por causa de briga de território, por causa de ego de líderes, e você vê que os líderes, eles não vão para o tete a tete e para resolver as diferenças, não, eles atacam os civis de um lado e de outro. E eu entendo que não tem certo e errado quando começam a atacar inocentes. Já ouviu a expressão apelou, perdeu? É o que eu entendo. A partir do momento que civis inocentes foram atacados, eu entendo que perdeu a razão.
Só que o problema de outras guerras, tirando Israel versus Palestina, nós não vemos o engajamento dos cristãos como nós vemos em relação a Israel versus Palestina, ou Israel versus qualquer outra nação. Assim, nós vemos o cristão brasileiro, e mais especificamente o evangélico, o cristão evangélico, ele querer sempre levantar a bandeira de Israel. Então nós vemos ataques a outras nações, a Ucrânia, a Rússia, e nós não vemos tanto engajamento dos cristãos quererem orar por essas nações. Talvez você quer aí justificar, mas a Bíblia manda orar por Jerusalém. Cara, vamos lá pelo contexto. Eu tenho visto vídeos, para mim, surreais, de cristãos que têm levantado essa bandeira e têm divulgado vídeos aí de soldados israelitas falando e orando a Deus ali para entrar numa guerra. E muitos cristãos achando bonito, sabe, entrar numa guerra e onde eles vão atacar inocentes, sabe. Eu sei que Israel ali deu tempo para os civis saírem, mas como eu contei as histórias dos dois irmãos, né, são dois irmãos que entraram em conflito. Imagina isso na sua casa, você contra o seu irmão, o seu sobrinho está na frente, talvez o seu irmão está usando o seu sobrinho como escudo, e você fala para o seu sobrinho sair da frente, ele não sai, e aí o pai dele começa a te atacar. O filho não está te atacando, o filho não quer te atacar, mas para guerrear, você começa a atacar o seu sobrinho, você começa a atacar e você começa a atirar, você começa a agredir o seu sobrinho, você começa a atacar os filhos do seu irmão, sabe? E é isso que tem acontecido. Israel não é tão inocente assim, sim, foi emboscado, mas é aquilo que eu disse. A partir do momento que você começou a atacar civis inocentes, a partir do momento que houve morte de pessoas inocentes, você também perdeu a razão. Sim, é fato que nós costumamos nos sensibilizar com qualquer tipo de guerra, né? E eu percebo também que o cristão brasileiro, ele tem essa coisa de se sensibilizar mais com as guerras que estão lá fora e do que o que tem acontecido aqui dentro do próprio país, dos que passam fome aqui, dos que brigam, da violência, dos assaltos que acontecem aqui. Então, o cristão brasileiro, ele tem essa tendência de se preocupar mais com lá fora do que o que está acontecendo aqui dentro. Né? O que está acontecendo aqui dentro pouco importa. O que importa é o problema lá de fora. Então nós temos esse comportamento de sempre olhar para o vizinho, sempre estar olhando para a casa do vizinho que está pegando fogo. Nós não olhamos para a nossa, que está quase nos matando. Mas em se tratando de Israel, o cristão brasileiro, ele tem tido um comportamento de sempre puxar a sardinha para Israel. Sim, você pode dizer, eu tenho aquele apego emocional, né, com Israel, né, por causa da história, porque Jesus veio de lá, por causa da história bíblica que nós lemos, etc e tal. Mas você não pode engajar ou querer sempre o bem de Israel mais do que outras nações. Senão você não entendeu o que Cristo veio fazer. Cristo veio tirar essa coisa de esse é mais importante que esse. E a palavra é muito clara, onde nos mostra que não há diferença mais. Não há diferença entre o judeu, não há diferença entre o grego, né, o que a Bíblia aborda ali, mas trazendo para os tempos de hoje, não há diferença entre os israelitas, os palestinos, os brasileiros, os ingleses, os americanos, os russos, os ucranianos. Jesus ele nos ensinou que não tem mais essa diferença. Cara, eu queria dizer para você, ore por outras nações, mas também não deixe de orar pelo Brasil. O Brasil cada dia mais violento, cada dia mais pornográfico, cada dia mais libertino, e você sempre levantando bandeiras de outros países. O canal Chama Direcione-se a Jesus é justamente para que você entenda que você precisa direcionar a sua vida a Jesus, mas os seus conceitos precisam estar em Jesus. E não fica pegando o seu saudosismo por causa de Israel, por causa de uma nação aonde Deus muito operou, aonde Deus escolheu um povo, aonde Deus escolheu uma nação através da obediência de alguns homens, né, através da obediência de Abraão, para falar que nós temos que orar só por Israel. É através da oração por Israel que nós vamos ser abençoados. Cara, então você não entendeu nada.
Hoje é o estar em Cristo. Não tem a ver mais com estar lá em Israel. Não tem mais a ver com ser judeu. Tem a ver com estar em Cristo. E Jesus veio aqui, e Jesus fez entender que não tinha a ver só com ser descendente direto de Abraão. Jesus nos fez entender que não basta falar que era judeu, tinha que ter fé. A fé de Abraão. E isso os israelitas, os judeus, perderam há muitos anos. Muitos se dizem, têm a fé de Abraão, mas não têm. Muitos se dizem filhos de Abraão, mas se comportam como filhos de Satanás, que é o que Jesus disse. Sabe, entrar em guerras o tempo todo. E eu não estou dizendo só sobre essa guerra, mas historicamente também, sim. Muitos judeus foram sacaneados, muito mortos também, né, ao longo da história. Mas você também tem que se lembrar. Não, então peraí, se for para nós falarmos o quanto os israelitas, os judeus sofreram, fala o quanto os cristãos sofreram também nas mãos dos judeus. Nas mãos das pessoas que estavam ali. Levantaram um clamor para matar o Cristo. Sim, nós sabemos que, de uma forma ou de outra, Cristo foi entregue para morrer em nosso lugar. Mas foi os judeus que rejeitaram Jesus. Foram eles mesmos que se levantaram para matar Jesus, que armou contra Jesus e contra os cristãos. Então, se nós formos pegar por esse lado, então também nós temos que ser contra Israel. Mas também não é essa a proposta, não é esse intuito que eu quero entrar. O que eu quero dizer para você é que não tem mais essa diferença entre judeu e palestino, entre judeu e brasileiro, entre judeu e americano, entre judeu e grego, entre judeu ou qualquer outra nação. Cara, eu quero que você entenda. Ore pelas nações, ore por Israel, mas também ore pela Palestina. Tem milhares de pessoas inocentes sendo mortas por causa de um grupo rebelde, por causa de terroristas. Não é só o povo judeu, não é só os israelitas que estão sofrendo nessa guerra. O povo palestino também está sofrendo nessa guerra por causa de terroristas. Talvez você pense, mas vai aguentar parado? Como eu disse, apelou, perdeu. Começou a atacar também e mataram civis. Você mataria o seu sobrinho por causa de uma guerra com o seu irmão? E é isso que está acontecendo. Talvez você pense, mas é diferente, é um parente. Querido, é porque você não entendeu o amor ao próximo. É porque você não entendeu que não existe essa diferença. Você ainda está separando pessoas por religião, por nações, por nacionalidade ou por filho de fulano. Você não entendeu o que é o amor ao próximo. Você não entendeu o que é o amor de Cristo. E você acha que isso é diferente. Você acha que atacar o seu irmão é diferente de atacar o seu vizinho. Mas não é isso que Jesus trouxe para nós. Jesus nos ensinou a amar qualquer um na mesma medida. Na mesma medida. Eu quero que você entenda. Ore por Israel, ore pela Palestina, ore pela Rússia, ore pela Ucrânia, ore pelos Estados Unidos, ore pela África, mas ore também pelo Brasil. Ore por todas as nações. É isso que está na palavra de Deus. Ore pelas nações, interceda pelas nações. Ame o próximo como a ti mesmo. Seja ele inglês, seja ele espanhol, seja ele italiano, ou seja ele qualquer outra nacionalidade. Ame o próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem de Cristo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Para com esse saudosismo evangélico que você tem. Esse saudosismo que glorifica o ataque de Israel também contra a Palestina. Mas interceda pelas duas nações. Porque está morrendo gente inocente. Não é só um grupo que está sendo exterminado. São pessoas inocentes que estão morrendo dos dois lados. Então não deixe de orar por Israel, mas também não deixe de orar pela Palestina. Pare com a sua tara com Israel e passe a orar pelas duas nações. Amém? Tamo junto e falou.